Prisco, tudo bem? Infelizmente, Prisco, uma situação, uma manhã dolorida para alguns catarinenses. Agora é curioso, né, Fernando? Boa tarde. Nós temos aí com as chuvas intensas dos últimos dias, especialmente dessa madrugada, deslizamentos, alagamentos, prejuízos em vários municípios, mas isso em determinadas regiões. Já lá no oeste catarinense, nós temos uma estiagem que está castigando 80 cidades da região, do Grande Oeste. Exato. E isso já é uma dificuldade de longos anos. A estiagem vem se manifestando, inclusive o governo do Estado, em sintonia com a Assembleia, está tentando transferir o quanto antes 100 milhões de reais, porque o nosso colono, a nossa agricultura não pode subsistir e não pode se desenvolver sem esse líquido precioso. Portanto, são as ironias das manifestações climáticas, meu caro No Fernando. oeste, calor, seca, ventos fortes. Aqui no litoral, chuva e alagamento. Terrível. Vamos lá. Prisco, antes de eu entrar no assunto político aqui, a informação na ponte de Brusque, infelizmente, uma senhora estava sobre a ponte no momento do desabamento. Eu vou recuperar essa imagem para você já já e o estado de saúde dela também. Uma ponte que desabou por volta de 11 horas da manhã. É a segunda ponte a cair em um curto espaço de tempo em Brusque. Política, vamos lá. Por onde a gente começa? Terrível, terrível. Bom, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre sucessão, embora muito cedo, mas como falamos de alguns partidos, vamos dar uma submergida, uma mergulhada nos partidos de esquerda. Aqui no telão tem aqueles da esquerda para a direita: Lula da Silva, Décio Lima, Fernando Coruja, Manuel Dias e Ciro Gomes. Por que isso? Em função do PDT e do PT de Santa Catarina. Lula da Silva, além de correligionário e amigo, é compadre de Décio Lima. Foi deputado federal, candidato ao governo do Estado em 2018 pelo PT Trabalhadores, 2 vezes prefeito de Blumenau, uma liderança expressiva, importante, um político muito articulado, devo registrar. Depois, logo ao lado dele, no centro, o ex-prefeito de Lages, ex-deputado estadual, federal, com grande atuação no Congresso Nacional, atuação magnífica, que antecedeu Carmen Zanotto. Eles sempre foram do mesmo esquema político-eleitoral, ideológico e partidário. Hoje não mais. Mas, de qualquer maneira, Coruja acabou de retornar ao PDT, por onde atuou também como prefeito e como deputado federal. Mais tarde foi deputado federal do PPS, hoje Cidadania, e ali, ao lado dele, Maneca Dias, presidente do PDT catarinense, secretário do Diretório Nacional, muito ligado a Carlos Lupe, carioca, presidente do PDT, sucessor de Leonel Brizola. Aliás, Brizola, de quem Maneca era muito amigo. Tinha outro catarinense também muito próximo a Brizola, Dotel de Andrade, que foi deputado federal, vice-governador no mandato de Celso Ramos aqui em Santa Catarina, e, finalmente, Ciro Gomes, também com fina sintonia com Manuel Dias. E por que esse retrato aqui, Fernando? Poderia, quem sabe, na ideia de uma real candidatura de Lula à presidência, o PT está fazendo o quê? Abrindo palanque em vários estados. Aliás, nas últimas eleições, cada vez menos candidatos ao governo o PT tem lançado para buscar alianças regionais e estaduais. Aqui haveria a possibilidade, de repente, do PT apoiar Fernando Coruja, que voltou para o PDT e é um nome lembrado para disputar o governo do Estado. Aí, Décio Lima e o PT poderiam respaldá-lo, mas é difícil, justamente porque Maneca Dias é muito próximo de Ciro Gomes, que tem acionado a metralhadora giratória como ninguém na direção do PT e de Lula da Silva. Portanto, ainda conversações de bastidores, mas tudo leva a crer que aqui em Santa Catarina, tanto Décio Lima quanto Fernando Coruja venham a disputar em 22 uma candidatura à sucessão de Carlos Moisés, meu caro Fernando. E no cenário nacional, esse último aqui já abriu fogo contra Lula na intenção de talvez
pegar aqueles que não querem nenhum nem outro, nem Bolsonaro Exatamente. e Só nem que Lula. para Ciro Gomes se viabilizar, ele que tem um cacuetezinho de esquerda, ele teria que receber o apoio do centro. Se o centro fechar com ele, ele vai capturar também votos à esquerda. Mas o centro, tudo leva a crer que venha a ter vários candidatos. E se assim ocorrer, aí teremos uma pulverização de votos que, sem dúvida nenhuma, pode vir a favorecer Lula e, de outro lado, Bolsonaro, que são os extremos na polarização nacional presidencial, meu caro Fernando. Vamos lá, próxima tela então, seguimos aqui, a gente vai mostrando os panoramas aí, como é que vão sendo feitas as articulações aqui no Estado e no nível nacional. Muito bem, Tia Cris fecha, Carlos Moisés, Jorginho Melo, Daniela Rainer e Jair Bolsonaro. Jorginho Melo não vem atuando de maneira tão efetiva na CPI da Covid como se esperava e como o Palácio do Planalto aguardava. Ele teve 4, 5 sessões lá que nem se manifestou, muito quieto ficou. Aqui ou ali faz uma defesazinha de Jair Bolsonaro, do seu governo, mas muito tímido o comportamento de Jorginho Melo. Aliás, isso tem causado algumas reações no núcleo duro do governo. Mas ele está ativo para o próximo dia 6. Marcado o depoimento de Carlos Moisés. Para essa quinta-feira já tem o governador Wilson Lima, do Amazonas, mas vale lembrar que tanto Wilson Lima ingressou ontem no Supremo pedindo para ser dispensado de comparecer na quinta, como também já na semana passada, 18 dos 27 governadores, e apenas 9 foram convocados, mas 18 pedindo o quê? Que sejam liberados de comparecer à CPI no Senado. Portanto, temos que ver como isso tudo vai evoluir, se o Supremo vai se manifestar ou não vai. O fato é o seguinte, Jorginho Melo está imaginando Daniela Rainer porque ainda não foi convocada. Pelo menos a data ainda não foi marcada. A convocada foi, mas a data não foi marcada. Mas por que Jorginho Melo trabalhou nos bastidores para levar os dois? Para a Daniela disparar contra Moisés e ele também tentar emparedar Moisés, ele e Jorginho Melo, já que são dois nomes à sucessão estadual em 22. Resta saber como vai ocorrer isso tudo, meu caro Fernando. Sim. Porque Carlos Moisés também para bobo não serve. Então, daqui a pouco, se ele chega lá com uma boa base de argumentos, aquilo que Jorginho imaginou que poderia ser uma oportunidade para esfacelar o governador, tem que ver se ele vai dar conta do recado. E se Carlos Moisés vai para essa sabatina, podemos dizer assim, em apoio a Bolsonaro, que é quem ele está querendo chamar a atenção nos últimos dias? Essa possibilidade até existe. Nós estamos falando aqui mais do componente regional, localizado, que é essa disputa entre Moisés e Jorginho. Agora, Moisés pode aproveitar, sim, você focalizou muito bem, pertinente a sua observação. Pode aproveitar a oportunidade para praticar mais um gesto na direção de Bolsonaro e cada vez deixando mais claro aquilo que já falamos aqui há muito tempo. Santa ingenuidade. Nem a velhinha de Taubaté acredita na hipótese de que Bolsonaro vai ascender, vai subir em apenas um palanque em Santa Catarina. Esqueçam, Bolsonaro é ele e os filhos dividido por todo mundo. Não tem sentimento de gratidão nenhum. É um caudilho, só não tão preparado quanto o engenheiro Leonel de Moura Brizola. Então, a grande verdade é a seguinte, pode usar as imagens, fotos, vídeos de Jorginho com Bolsonaro, mas se ele vier a Santa Catarina, em 18 ele não veio, ele vai ocupar todos os palanques possíveis para fortalecer a sua votação no Estado. Para muitos, Bolsonaro e Moisés nem se separaram, muito embora Moisés tenha sido eleito na onda do 17. E outra, temos candidaturas alternativas também que têm simpatia para o Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai dar uma de liso, meu caro Fernando, indiscutivelmente, olhando o seu lado eleitoral como prioridade. Vamos lá. E faz bem, né? Claro, está na dele. Vamos lá. A última, para fechar, então, rapidinho, Prisco. Para fechar, Tia Cris, veja só. Plenário do STF analisará amanhã, quinta, suspensão da Copa América. Luiz Fux atendeu ao pedido de Carmen Lúcia
e marcou sessão virtual extraordinária, com prazo de 24 horas para a decisão, já que o torneio começa no domingo. Essa gente definitivamente não tem o que fazer. Tem tempo, hein? Os ministros do Supremo têm tempo, hein? Eles querem se manifestar sobre tudo. Agora eles vão se manifestar se o Brasil deve realizar a Copa América ou não. Vejam só. Realmente é fim de linha. É fim de linha. E é por isso que acabam enfrentando reações pouco recomendáveis, mas até compreensíveis. Fecha o telão de novo, Tia Cris. Olha ali, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara. Uma hora não vamos cumprir mais decisões judiciais. E lá é escrito a declaração dele, que foi feita ao Correio Brasiliense, durante uma manifestação na Confederação Nacional da Indústria, onde ele faz referência à decisão do Supremo que determinou o censo 22. Abre aspas. Ricardo Barros, vai chegar uma hora em que vamos dizer que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus, que eu cuido do nosso. Não dá mais simplesmente para cumprir as decisões, porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático. É isso aí. Sempre disse aqui, há mais de 40 anos, na atuação jornalística, decisão da justiça não se discute, cumpre-se. Isso é claro, isso é basilar, isso é o fundamento maior. Mas, definitivamente, Fernando, na medida em que o Supremo vai avançando o sinal que quer ser executivo, legislativo, além de judiciário, quer legislar, quer governar, além de julgar, surgem declarações como essa. E a própria população brasileira já está por aqui com essa gente medíocre do Supremo Tribunal Federal, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço.